Bom dia a todos. Bom dia também ao pessoal que nos ouve pela TV Harmonia. Como diria Roberto Carlos, né? São tantas emoções. A gente vai falar sobre o amor ao próximo, né? E a gente vê o trabalho de Rose, que todo sábado está aqui trazendo a alma dela para a gente, né? E saber, assim, que a espiritualidade, quando ela trabalha o local, né? Porque é uma doutrinária, uma palestra espírita, não é só um evento para o conhecimento, né? A espiritualidade aproveita essa oportunidade para preparar o ambiente no sentido de nos ajudar a avançar, de diminuir as nossas dores, de inspirar soluções para os nossos problemas. Então, tudo é muito trabalhado antes que aqui nós estejamos. E eu fico imaginando, na verdade, eu tenho certeza que a espiritualidade agradece muito o trabalho de Rose, porque a música é uma forma de preparar a gente, né? Então, a nossa alma vai aos poucos chegando, nosso coração vai aos poucos se abrindo para então poder ouvir as palavras de Jesus, né? Eu acho que é por isso, Rose faz parte desse trabalho tão bem, que sempre o Evangelho deixa a gente emocionado. Então, sempre tem um toque de sensibilidade, de emoção no sábado pela manhã. Então, vamos lá ver as nossas reflexões, né? Sobre essa passagem. Então, parece que nesse momento são passagens de Jesus, do Evangelho, selecionadas para o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, né? E a primeira a gente já vê que Jesus como que faz uma síntese, né? Sobre o nosso programa espiritual, sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Porque ele diz, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe, e aí ele acrescenta, aí está toda a lei e os profetas. Então tudo que foi ensinado com relação ao divino pode ser resumido nesses dois mandamentos. Tudo que os profetas antes de Jesus ensinaram ao povo, prepararam inclusive os corações, as almas, para a chegada de Jesus, pode ser resumido nesses dois mandamentos. Se nós aprendermos a viver esses dois mandamentos, nós não precisamos nos preocupar com muita coisa, talvez com nada, porque estaremos já inseridos no educandário de Jesus e seremos almas em processo evolutivo continuado, em busca do divino, do encontro com o divino. E é interessante que a gente pode perceber que Jesus, então, faz do nosso processo evolutivo uma questão ligada ao relacionamento. Na verdade, não há possibilidade de que eu cresça espiritualmente, de que eu cresça pessoalmente, se eu não tiver uma relação com o outro. E a gente vê nos dois mandamentos a relação com o divino, a relação com o outro que está fora de mim e a relação comigo mesmo, né? Primeiro Deus, e ele aí estabelece uma importante hierarquia. Tudo começa em Deus, porque nós começamos em Deus. Nós fomos criados por Deus. Então o amor a Deus pede tudo. Pede o coração, pede a alma e pede também o entendimento. Precisamos entender esse Deus que está em nós. Precisamos entender como ele precisa se manifestar. A gente precisa usar a nossa compreensão, porque a cada vez que evoluímos em outras e novas encarnações e durante o nosso processo de crescimento e desenvolvimento numa mesma encarnação, estaremos sempre reinterpretando Deus. Estaremos sempre nos dando conta de aspectos divinos que nós ainda não conhecemos. Então, precisamos estar sempre nessa relação com Deus. E Deus realmente, para que nós possamos viver esse Deus em nós, nós precisamos dar tudo. Entendimento, alma e coração. Mas aí Jesus vai dizer que amar ao próximo como a si mesmo é extremamente importante, tanto que é semelhante a amar a Deus. Ora, se nós amamos a nós mesmos, nós já estamos em relação conosco. Amamos a Deus em primeiro lugar,
nos relacionamos com o divino. Do divino nós passamos para o que é nosso, né? Para nossa manifestação, para nossa concretização como espírito, como consciências criadas para a luz e para a evolução. Então nós começamos a nossa tarefa e a gente não pode perseguir, continuar nesta tarefa sem o outro. Porque eu posso amar a mim mesmo sem amar o outro? A gente às vezes diz assim, e eu ouço muita gente dizendo, não, primeiro eu vou aprender a me amar, porque se eu não me amar, eu não posso amar o outro. E eu acho isso meio que difícil, porque nas próprias palavras de Jesus, a gente percebe que existe uma coisa que não pode ser separada. Eu só posso amar a mim mesmo na medida em que amar o outro. E eu só posso amar o outro na medida em que amar a mim mesmo. E por que será isso? Porque o amor já existe dentro de mim. Fui criada por um Deus de amor. Todos nós temos em nós mesmos a centelha divina. O que falta então para que amemos? Falta manifestar este amor. Como a gente manifesta este amor divino que está dentro de nós? Através das experiências nas diversas encarnações. Cada vez mais nós nos apropriamos deste amor que somos nós, que é Deus em nós. Cada vez mais nós integramos esta qualidade amorosa no exercício, na relação com o outro, na relação com Deus e na relação com o outro. Então, eu preciso estar constantemente externando. Então, às vezes, eu não sou capaz de externar esse amor por mim mesmo, mas eu me voltando para o outro, tentando desenvolver um amor por aquele outro que está ao meu lado e que é um outro externo, mas que também se refere a um outro interno que eu não pude amar. Um aspecto meu, talvez, que eu não fui capaz de aceitar, uma dificuldade no relacionamento com os pais, em que eu não desenvolvi essa possibilidade de me compreender e de me amar, em me dirigindo ao outro, em me compadecendo pela dificuldade do outro, eu estarei aprendendo a me amar. Eu estarei aprendendo a me perdoar. Da mesma forma, se eu faço um movimento para o outro e apenas amo o outro, mas não consigo perceber a necessidade que o outro tem em mim também, não consigo me perceber como humana, como cheia de dificuldades também, mas apenas me vejo como aquele que oferece ao outro aquilo que ele não tem, mas que eu tenho. Então eu não consigo amar a mim mesmo. Então eu vou precisar voltar para mim mesma para buscar este amor e este perdão ao ser que eu sou, para que eu possa de fato oferecer ao outro o meu amor e não as minhas questões não resolvidas. Não é verdade? Então a gente vai precisar estar transitando, porque em o amor sendo energia, ele não pode ficar parado. E eu não posso parar o meu tempo para aprender a me amar. Nem posso parar o meu tempo para apenas amar o outro. Eu vou precisar estar constantemente fazendo uma coisa e outra. Ou seja, olhando no outro a mim mesma. E buscando em mim mesma o outro que precisa de cuidado. Essa é a questão. E aí a gente diz, por que Jesus fala que é semelhante? É semelhante porque o amor a Deus e o amor ao próximo e o amor a si mesmo é o mesmo amor. Deus é amor. Então, se eu for capaz de amar a Deus, eu serei capaz de amar a criação dele. Se eu for capaz de amar ao meu próximo verdadeiramente, eu serei capaz de amar a Deus. E se eu for capaz de amar a mim mesma, com certeza eu vou externar um amor muito lindo a meu próximo e a Deus. Então são três coisas interligadas que representam relacionamentos. Relacionamentos que nós devemos estreitar. Relacionamentos com o divino, relacionamentos comigo mesmo, inclusive com as partes em mim
que eu nego ou não gosto, e relacionamento com o outro, aquele que está no caminho para me mostrar quem sou, para me fazer desenvolver a capacidade de amar, para me fazer despertar para o divino, para fazer com que eu desperte para o amor. Então, essas são as necessidades intrínsecas da experiência humana, que é, resumidamente, aprender a amar, ou melhor, aprender a manifestar o amor de que é capaz e que ainda não sabe manifestar. E aí, na seguinte parábola, antes da seguinte parábola, ainda tem um trecho onde Jesus disse: façai aos homens aquilo que quereis que vos façam. Então, ele já ensina como é essa relação com o outro, porque com Deus, a gente já sabe, é com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. O entendimento que for possível naquele momento. Deus não pede a nós o que nós ainda não somos capazes de fazer. Então, eu vou amar a Deus com todo o meu entendimento, não mais do que isso. Mas ao próximo, eu vou, para amar este próximo, eu vou precisar tratá-lo como eu me trataria a mim mesma. E aí isso põe para a gente uma questão importante no relacionamento. Se queremos nos espiritualizar, nós somos iguais, nós somos irmãos. Hierarquicamente, Deus o Criador, nós as criaturas. Não há diferença entre mim e meu irmão. A situação evolutiva que ele esteja, desculpem, a situação evolutiva que ele esteja pode ser diferente da minha. Eu posso encontrar seres mais evoluídos do que eu posso encontrar seres menos evoluídos do que eu posso encontrar seres que saibam amar melhor do que eu posso encontrar outros que saibam amar menos, mas isso não importa, porque todos nós somos filhos de Deus a caminho da evolução espiritual, buscando esse encontrar internamente essa experiência de luz e de brilho que é estar com o divino. Então, todos nós estamos fazendo esse caminho. Então, a primeira coisa que nós percebemos é exatamente isso, esta igualdade. Igualdade de origem, fomos criados pelo mesmo Deus, igualdade de destino, todos seremos felizes, todos somos espíritos imortais, todos seremos felizes, e igualdade de caminhada. Todos reencarnaremos sucessivas vezes até que aprendamos a manifestar o que somos, até que aprendamos a internalizar as qualidades espirituais e viver conscientemente como espíritos e alcançarmos a Deus. Então, essa é um projeto, e este projeto de desenvolvimento, projeto de progresso espiritual, está atrelado ao meu trato com o outro. Então, nada mais natural que eu trate o outro como igual. Em tratando, eu venço uma questão importante, que é o meu orgulho. Eu descubro o meu lugar na criação. Não sou melhor. Posso desempenhar papéis que socialmente me colocam em posição melhor, mas todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, com as mesmas necessidades espirituais. E aí Jesus vai e conta, isso é um ensinamento sobre como nos relacionarmos. E aí ele vai e conta a parábola seguinte, que é a parábola de... Qual foi a seguinte que a gente viu? Sim, do vendedor, né? Então ele chega, ele conta que um rei encontrou o cliente dele, né, que devia a ele 10.000 talentos, que era uma quantidade enorme, né? Talentos era uma espécie de moeda, que era, na verdade, o peso, né, das coisas vendidas, do ouro, da farinha, do que fosse. Então, eles trabalhavam com o peso. Então, era muito dinheiro que ele devia ao Senhor. E aí o Senhor chama ele, quer prender ele, a esposa dele, vender, até que ele pague tudo. E ele fica desesperado e pede misericórdia. E aí o homem vira, se compadece, o rei se compadece, e aí diz, tudo bem,
não só não prende ele, não prende a mulher dele, nem a família, como ele perdoa a dívida. Como se ele dissesse assim: tudo bem, eu percebi a sua dor, eu me solidarizei com o seu sofrimento, eu tive uma empatia com a sua situação, então eu vou lhe perdoar, eu vou lhe dar a oportunidade de um novo começo. É uma solidariedade com o outro, né? E aí este ser de luz, depois de receber uma experiência dessa, sai e encontra com alguém que deve a ele, e que é uma quantidade muito menor, porque não chega nem a constituir talentos. E aí ele vira e faz a mesma coisa, prende, diz que vai fazer, que vai pegar, vender a esposa, e o homem vai e faz a mesma coisa que ele fez. Pede, implora, solicita uma oportunidade para pagar, e ele não abre mão, manda prender o homem. E aí, com isso, ele age de forma diferente, né? Então, ele não tratou o próximo dele da mesma forma que ele foi tratado. E aí fica sabendo, as pessoas que estão por ali observando percebem, vão contar ao rei, ao Senhor, e o Senhor manda trazer ele de volta e diz: eu lhe tratei dessa forma e você não tratou seu irmão da mesma forma, então agora você vai ser preso até que você me pague tudo o que você me deve. E no final Jesus explica, né? Nós vamos ser tratados por Deus conforme nós tratemos o outro. Então, além da necessidade de sabermos que somos iguais, de tratarmos um ao outro como gostaríamos de ser tratados, nós precisamos saber que existe uma instância no nosso psiquismo que nos julga conforme nós julgamos. Não vamos acreditar que, entendo duas referências para julgamento, um para o outro para mim, eu estou isento e posso garantir uma forma diferente de ser julgado. Porque nós seremos julgados de acordo com como julgarmos os outros. Como está no Evangelho, Deus irá julgar da mesma forma. Mas podemos entender Deus como uma instância interna nossa, que não vai poder ser confundida, porque nós não podemos alimentar dois níveis diferentes de vibração. Se eu entro na vibração do perdão, eu não posso permanecer na vibração do perdão e da compaixão se eu usar diferente para mim, diferente para o outro. A energia não pode se movimentar rapidamente de formas tão diferentes e não pode estabelecer um movimento oposto o tempo todo. Será uma coisa ou será outra. Então, nós precisamos saber que, na medida em que julgarmos os outros, na medida em que tratarmos o outro, nós seremos tratados por nós mesmos, pela vida, pela experiência divina em nós mesmos. Então, não há como modificar. E Jesus também aí nos alerta para a questão do perdão. Precisamos perdoar o outro. Cada vez que alimentamos uma discórdia, um desentendimento, que podem acontecer, mas se nós não nos dispomos a perdoar integralmente o outro, nós terminamos não perdoando a nós mesmos. Porque nós também seremos vigilantes de nossas ações. Nós também, no que fazemos que consideramos errado, nos sentiremos também com direitos, nos sentiremos também ameaçados de punição. Será automático. Nossa própria consciência vai agir dessa forma. Cometer um erro, você cometeu um erro diante de mim. Eu digo que exijo justiça e que você precisa ser punido. E que você precisa ser punido. Posso fazer a mesma coisa com relação à minha pessoa. Minha consciente vai determinar também que eu vou precisar ser punida. Então, se eu cometer algum erro, eu vou estar me perguntando: o que é que vai acontecer comigo? O que é que eu vou merecer? Porque se eu lido dessa forma da punição, eu também termino me envolvendo na punição. Então, a gente precisa perdoar para ser perdoado. A gente precisa ter a noção de que se o outro não é evoluído, nós também não somos evoluídos. Nós todos estamos no caminho. Alguns mais próximos do destino, outros mais distantes, mas todos nós estamos no caminho.
evolutivo, fazendo o que podemos, buscando cada vez mais estarmos conscientes de nossas necessidades, buscando cada vez mais estar conscientes da nossa busca pelo amor, da nossa busca pela espiritualidade. Mas estamos fazendo a mesma tarefa, em pontos diferentes, em situações diferentes, com temperamentos diferentes, mas estamos fazendo a mesma jornada. A outra parábola dá a César o que é de... Desculpem, viu, gente? Realmente, hoje eu estou bem gripada. Então, na outra parábola que a gente vê é sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante porque tanto na primeira quanto nessa, o objetivo de interrogar Jesus era colocar ele numa situação difícil diante dos romanos. O problema dele era colocar ele numa situação difícil. Aí, resultado, perguntam a Jesus se é lícito pagar a César. Eles querem criar com isso uma confusão, né? Porque se ele disser que não é lícito, e tinha um grupo muito grande naquela época não querendo pagar tributo, achando que o tributo era demais, ele estava se colocando em situação difícil diante da autoridade romana. E aí perguntam a ele mesmo, é lícito pagar o tributo a César? E Jesus ainda diz assim, hipócritas, por que me tentais? Porque mais uma vez estão me provocando. Afinal, não sabem o que eu estou fazendo aqui. E aí Jesus diz, mostre-me a moeda. Quando mostra, ele diz, de quem é a imagem? E aí eles respondem, é de César. Aí Jesus disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é interessante, porque essa é uma experiência que nós temos no nosso cotidiano e nem nos damos conta. E são dois aspectos diferentes. Primeiro, saber que é preciso cuidar dos dois, de César e do Espírito, ou seja, da nossa vida em sociedade, das nossas relações de trabalho, das nossas necessidades enquanto encarnados. Precisamos cuidar com igual zelo, como cuidaremos também do nosso espírito. Então, são duas dimensões que se interligam porque uma é necessária à outra. Então, nós não podemos desprezar nenhuma das duas. Mas, muitas vezes, jogando na nossa experiência, às vezes por causa de nossa ignorância, às vezes para testarmos mesmo, né, até onde vamos, nós fazemos retiramos do espaço do divino, levamos para o divino o que é exclusivamente humano e levamos para o humano o que é exclusivamente divino. E aí criamos uma confusão. Nem honramos um, nem honramos outro. Uma história, por exemplo, pode nos ajudar. Eu me conheci uma pessoa que ela se formou, não vou nem dizer qual é a profissão, e era uma pessoa que trabalhava muito pela própria espiritualidade. Então ela chegou, depois de algum tempo eu descobri que ela não estava exercendo a profissão. E aí perguntei a ela, mas você não está exercendo sua profissão? E ela disse, não posso. Fui trabalhar, trabalhei pouco tempo e descobri que as pessoas nessa minha profissão, elas são muito sem ética. Elas não têm moralidade alguma. Elas se vendem e querem que todo mundo compre. Então eu resolvi que eu não me ia colocar numa situação dessa. Que eu não ia comprar pessoas, que eu não ia vender meus atendimentos. Então eu preferi deixar a profissão. Nada mais explícita essa história como uma confusão. Porque, na verdade, a falta de ética do outro não quer dizer que nós devamos desistir de onde estamos. Primeiro, o trabalho é trabalho. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Então, essa é uma questão humana típica. Eu vou trabalhar onde me colocam. Eu vou trabalhar onde eu me coloquei. Se eu fiz concurso, se eu escolhi tal profissão, não posso estar ali sentada julgando e querendo que o mundo daquelas pessoas do meu trabalho se tornem perfeitas para eu trabalhar. Então, isso é uma questão material. Essa é uma questão de César. Diz respeito ao relacionamento das pessoas envolvidas. Mas isso não quer dizer que eu não possa levar a essa realidade, a realidade espiritual. Mas não vai ser negando a minha presença. Aí eu disse a ela, você poderia ir
e mostrar a essas pessoas que é possível ser honesta, não vender, não ser vendido na sua profissão. Me parece que esse é o seu desafio. Porque se você acredita que isso é possível, você tem que ser capaz de fazer isso. Você não pode criticar os outros. Você tem que realizar essa forma. Vai ser difícil? Vai, mas você vai ter que descobrir. E quando você descobrir, você terá finalmente internalizado a moralidade em você. Porque você foi capaz de expressar essa moralidade. Porque falar de moralidade é uma coisa, viver moralmente é outra. Nós sabemos o quanto é difícil. Mas se você conseguir esse desafio, você atende duas questões importantes da encarnação. Você evolui, porque passa a integrar as qualidades em sua alma, nunca mais você vai perder. E você ensina ao outro que existe uma forma nova de trabalhar ali. Você mostra para as pessoas em torno que é possível trabalhar ali de forma moralizada. Porque às vezes as pessoas são frágeis. Às vezes as pessoas não têm uma orientação necessária. Às vezes elas não acreditam que seja possível ser diferente. Às vezes elas acham assim, é sempre assim, aquele complexo que a gente fala, né? Nasci assim, cresci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não é verdade. Então as pessoas acreditam nisso e aí tudo fica se repetindo naquela mesmice. Mas alguém precisa enxergar uma nova possibilidade. E esse alguém sempre é alguém que tem uma visão mais ampla, alguém que inclui o espiritual, alguém que inclui a ética. Então é preciso que você viva. Se você se retira, você está afirmando que não é possível viver no humano, pelo menos naquela área profissional, com ética. Então você não vai poder cobrar de ninguém mais. Então esse é o primeiro desafio. O segundo é uma história quando a gente faz o inverso. Estamos tão envolvidos na espiritualidade que negamos mesmo totalmente o humano. E aí é a história do monge, né? Viam dois monges, eles se dirigiam lá à igreja deles e no caminho havia uma mulher toda pintada, né? Cheia de charme. Eu acho que ela estava procurando seduzir alguém, tudo, sapatinho alto, toda arrumadinha. Só que no caminho dela tinha um rio e ela para, um riacho. E ela para porque ela não quer molhar o sapato, não quer molhar as pernas, né? Ela toda arrumada não vai querer. Ora, a gente olhando isso parece um absurdo, né? Que mulher vaidosa, só se preocupa, fútil, né? Como a gente fala, quando a gente quer julgar, principalmente quando a gente está vivendo, tentando viver a espiritualidade, a gente fica no julgamento. E aí os dois monges chegaram, um deles pegou, carregou ela nos braços, atravessou o riacho e colocou ela do outro lado e seguiu. O outro monge não suportou e ficou o tempo todo, o resto da viagem, dizendo para ele: você não podia tocar em mulher. Você sabe que nós somos monges. Monges não tocam em mulher. Ainda mais aquela mulher que você viu pelo jeito que ela estava arrumada, o que é que ela queria, e você pega e toca nela, você está contaminado, você está isso, você está aquilo. Até chegar no templo. Quando chegou no templo, o outro monge, ele virou para o monge e disse assim: olha, você não disse nada, mas não me peça para mentir. Eu vou dizer a verdade. Você carregou aquela mulher a atravessar o rio. E aí o monge vira para ele e fez: de fato, eu carreguei ela a não sei quantos quilômetros atrás para atravessar um pequeno riacho. Você carrega ela até agora. Porque você não para de falar. Eu já deixei ela lá atrás, mas você continua com ela. E aí a gente vê como é que transpõe, né, as coisas, né? O divino não quer dizer que ele não possa socorrer o humano. Não quer dizer que o outro, na sua necessidade, por mais que possa parecer para a gente que aquela necessidade é fútil, é material demais, se o ser está sofrendo e você pode diminuir o sofrimento, é sua tarefa. Se a diminuição do sofrimento não vai tirar nenhum dos seus valores, não vai diminuir você em nada, e geralmente não vai, por que não? Então, às vezes, a gente se coloca numa espiritualidade que nos separa do outro. E, no entanto, o amor só está presente enquanto existe união. No momento em que a gente se separa, eu, você, meus direitos, seus direitos, isso e aquilo,
as coisas mudam. O amor já não está presente. Mas é preciso que nós tenhamos o maior respeito com as convenções humanas importantes, respeitamos a cultura onde vivemos, a sociedade, os valores sociais. Tudo isso é importante para nós. E nós devemos dar a César o que é de César. A constituição humana, os valores dos papéis, o papel de mãe, o papel de mãe, o papel de pai, o nosso trabalho, o nosso profissionalismo, tudo isso a gente tem que dar muita importância, dar muito de nós mesmos. Agora, nós não podemos perder a referência de que somos espíritos e todas essas coisas passarão. Elas são provisórias. A eternidade delas está apenas na qualidade que nós desenvolvemos quando exercitamos esses papéis. Na qualidade que nós desenvolvemos quando realizamos as tarefas necessárias. Então, precisamos levar para essas tarefas um nível de espiritualidade. E não vai ser negando, criticando, tentando não fazer que a gente vai conseguir fazer isso. Mas é fazendo por inteiro e acrescentando a eles, a essas tarefas, a sua importância para o espírito. De certa forma, é, na verdade, espiritualizando já a matéria. E com isso, em troca, nós vamos nos tornando mais sutis, né? Então, depois de imaginar que a César tem que ser dado conforme a César, a gente fica se perguntando, depois de tudo isso, que amor que Jesus está se referindo? Não é o amor aos pais, só não é. Não é o amor aos filhos, não é o amor ao parceiro, não é o amor ao amigo. E aí os espíritos dizem que ele está se referindo ao amor interior. Há uma chama que existe dentro de nós e que esta chama é a nossa filiação divina. É a prova de que fomos criados por um Deus de amor. E nós sabemos que temos essa vocação. Se bem que a gente observe, a gente percebe. É que às vezes nos confundimos com as notícias de violência, com as notícias dos crimes, porque pegamos as informações de forma distorcida. Mas nós sabemos o quanto o ser humano corre atrás do amor. Às vezes de forma que a gente não compreende. Às vezes corre a forma da própria paixão, que é o início do amor. Porque os espíritos nos ensinam que no início somos só instintos. Mas o instinto é o germen do amor. O amor existe porque existiu o primeiro instinto. É uma transformação que acontece na experiência do espírito. Na medida em que a gente vai vivendo e encontrando soluções cada vez mais elevadas, cada vez que nós cada vez que nós conseguimos viver num padrão vibratório mais elevado. Então a gente vai sutilizando. Dos instintos a gente passa para as sensações, que já é um avanço. Das sensações a gente caminha para os sentimentos. E o ponto mais importante do sentimento é justamente o amor. Então, todo esse trabalho do espírito é exatamente ser capaz de manifestar essa qualidade divina que é o ato de amar. E a gente não pense que é difícil encontrar pessoas que amam. A gente está sempre encontrando pessoas que querem amar. Estamos sempre encontrando pessoas que querem ser amadas. Estamos sempre encontrando pessoas que querem entender. E isso toca o ser humano. Porque se não tocasse, quando Jesus chegou à Terra, embora ele tivesse sido crucificado, quantas pessoas naquela época e até hoje correm atrás da palavra de Jesus? E a palavra de Jesus, resumidamente, é só um convite para amar. Não tem nada mais. Não tem nada mais. E ele pede para amar até os inimigos. Então é um convite para o amor. Jesus nos convidou para aprendermos a amar. E quantos de nós ainda correm atrás da palavra de Jesus? Quantos cristãos naquela época foram para a fogueira, foram flagelados, supliciados, e, no entanto, eles não desistiram porque eles tinham encontrado no amor de Jesus o amor deles mesmos. Então, eles correram atrás. Gandhi, quando propôs uma revolução sem armas, sem violência, aquelas pessoas ali em torno dele estavam sujeitas à agressão, a todo tipo de agressão. Mas eles ouviram a palavra de Gandhi.
e sentaram nas ruas e receberam as agressões, mas mantiveram o máximo, a maioria deles manteve a decisão de não reagir violentamente. Por que essas pessoas escutaram Gandhi? Porque todos nós, como elas, desejamos no fundo é amar mesmo. E é esse amor que essas passagens evangélicas se referem. Ele se desenvolve nos relacionamentos comuns. Quando eu aprendo a amar e respeitar meu pai e minha mãe, quando eu aprendo a amar e respeitar minha esposa, quando eu aprendo a amar e respeitar meus filhos, quando eu aprendo a amar e respeitar meu vizinho, quando eu aprendo a amar e respeitar aquele que eu não gosto, quando eu aprendo a amar e respeitar meu inimigo. É o exercício para chegar a esse amor. Muitos, às vezes, são tocados diretamente por ele, mas em outras encarnações foram se preparando para chegar a este momento. Então, por todos os lugares, a gente vê que a experiência amorosa é o grande desejo humano. Às vezes a gente restringe a experiência a uma única pessoa, a uma única família, e aí precisamos caminhar mais, precisamos compreender mais, que quando Jesus disse amar o próximo, ele não disse nenhum papel. Ele não fez distinção entre filho, mãe, cunhado, genro, marido que eu estou apaixonada, esposa que eu estou apaixonada, com relação ao mendigo, ao homem da rua, aquele que passou na minha frente. Não existe distinção. É somente o próximo. E quem é o próximo? Esse é o outro desafio nosso para aprender a amar. É aquele que nós fazemos próximos de nós. Porque nós podemos estar distante dos nossos companheiros. Quantos pais existem distante dos filhos? Quantos filhos existem que se distanciam dos pais, que não dão um telefonema para avisar se estão bem ou se não estão, que não procuram saber se o pai idoso, a mãe idosa precisa de ajuda? Quantas vezes a gente se distancia e não se faz próximo? Então, fazer-se próximo é a primeira atitude para quem deseja amar. E fazer-se próximo de todos, de todos. Às vezes os espíritos dizem que algumas famílias se dissolvem antes da desencarnação. E a gente sabe que é verdade, porque se desinteressam uns pelos outros. Então, não é a proximidade física, é o meu desejo de conhecer o outro, é a minha convicção de que o outro tem algo a me oferecer, que ele também é um filho de Deus, que ele vai me ajudar a descobrir quem eu sou, porque o outro me diz tudo de ruim que eu não aceito em mim, e também me diz tudo de bom que eu não aceito em mim, ou que eu ainda não conheço. Porque muitos vão se colocar os meus defeitos, mas sempre vai ter aqueles outros que vão me admirar, que vão me achar o máximo. A gente sempre tem dos dois lados. Essas pessoas estão refletindo realidades nossas, com as quais às vezes a gente ainda não conhece, não tem noção, nem acredita de que é capaz. Todo esse processo só é possível graças à reencarnação. Todo esse processo só é possível quando nós conscientemente descobrimos que amar a Deus é amar ao próximo, que Deus habita cada um desses seres, que todos nós estamos com o mesmo destino traçado, a perfeição, o encontro com o divino. E nós sabemos que precisamos disso, porque em todos os instantes, em todas as circunstâncias, sempre o que a gente reclama é a falta de amor. Se estamos idosos, a gente reclama da falta de amor que nos faz ficar sozinhos, que faz com que não encontremos alguém que nos sustente. Se estamos jovens demais, encontramos também a queixa da falta de amor para nos ajudar a realizar tudo o que precisamos realizar, para nos dar segurança para desbravarmos o mundo. Em todas as circunstâncias, o que a gente pede sempre nada mais é do que amor. Agora existe uma experiência que nós podemos fazer e que pode ser libertadora para a condição de aprender a amar, que é, ao invés de buscar ser amado, buscar amar. Muitas vezes a gente se magoa porque a gente fica procurando o amor e a gente está procurando quem nos ame. E às vezes a gente não encontra. Não reparem não, mas geralmente é falta de merecimento mesmo. A gente ainda não aprendeu a amar. Então, que a gente possa definir como uma tarefa dessa experiência encarnatória, aprender a amar. Amar com esse amor interior, com esse sol divino que habita dentro de nós. Que se a gente fizer silêncio e se recolher, vai encontrar ele ali queimando, pedindo expansão, pedindo para estar com o outro, de uma forma profunda. Então, vamos fazer esse exercício olhando para cada pessoa
e perguntando: este é um ser de Deus que eu posso conhecer hoje e quem conhecendo eu posso amar. Vamos fazer de cada pessoa uma pessoa próxima. Quando a gente passar a escolher, além de ser próximo daqueles que são nossos, nossa família, que é nosso compromisso direto, também ser próximo de outros seres em outros lugares. Por que não? Experimentar conhecer novas almas, ser conhecida por novas almas. Deixar que o outro pegue um pouco do nosso conhecimento, da nossa evolução, e pegar do outro também isso, esse outro olhar que nós não temos, porque geralmente somos unilaterais, e assim a gente vai perceber que a nossa caminhada é um processo exclusivamente de aprender a amar. É essa forma que a gente chega a Deus, é essa forma que a gente se alimenta de Deus. E é esse o planeta de regeneração e todo o processo evolutivo. Quando nos amarmos uns aos outros de forma verdadeira, quando tivermos igual importância o outro para nós, assim como nos consideramos importantes, aí nós teremos vencido orgulho, egoísmo, vaidade, e certamente a vida vai fluir dentro do que nós esperamos e alcançaremos com certeza a felicidade que tantos desejamos. Eu desejo a todos um bom fim de semana, agradeço, e também ao pessoal da TV Harmonia.